Alô, alô, Marciano, aqui quem fala é André Aguiar, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Tech Faz Sentido. Você já sabe, o podcast para falar de tecnologia, inovação, empreendedorismo e muitos outros temas. Hoje nós estamos aqui com um time de especialistas que eu vou começar apresentando por ele. Ader. Opa, prazer, André, obrigado por estar aqui de novo. Sempre gosto desse papo aqui, sempre que a gente fala aqui é um prazer em conhecer um pouco mais dos convidados aqui também. Então, obrigado. Show de bola. Ao lado dele temos nosso querido Thiago Cassini, nosso Head de Financial Products. Prazer mais uma vez estar aqui, André, e agora com um amigo, o Easy. Muito prazer, eu acho que o papo vai ser bastante interessante aí pra gente falar. Pô, já muito deu sobre spoiler. mercado cripto. Boa, já deu spoiler, então, por fim aí nosso convidado, o Easy Elson, conhecido também carinhosamente como Easy. Muito bem-vindo, Easy. Obrigado, André. Prazer estar aqui também no Tech Faz Sentido. É um assunto que eu gosto muito mesmo. Eu não sendo da área de tech, mas é uma área que eu me apaixonei como empreendedor nos últimos anos. Prazer estar aqui contigo, Cassini, Ader. Muito bom poder bater esse papo com vocês aqui hoje. Vamos embora. E como que você chegou então nessa área, que você foi flertando até cair num podcast de tech? Então como que a tecnologia apareceu na sua vida, cara? Conta um pouquinho pra gente. Cara, a tecnologia apareceu na minha vida por acaso. Antes da tecnologia apareceu o empreendedorismo, e aí foi mais por acaso ainda. Então, ali no início de 2010, eu voltei de 2 anos nos Estados Unidos, morando e estudando lá. E aí, junto com 2 pessoas, a gente decidiu criar uma produtora cinematográfica. E eu nunca tinha empreendido, primeira vez, cara, eu sempre faço esse paralelo. A galera do Silício ali na década de 70, 80, 90 começou na garagem de casa, a gente começou na sala de casa, né, essa produtora. E aí, empreender com uma produtora me despertou uma coisa pro lado do empreendedorismo. Cara, eu nunca tinha imaginado que um dia eu ia ter uma empresa, criar alguma coisa. Me despertou esse lado e eu sou muito autodidata. Falei, cara, deixa eu estudar um pouco mais sobre isso. Aí eu passei uns 2 anos lendo muita coisa, estudando muita coisa, indo a vários eventos de startups. Startup é uma coisa que eu não conhecia. Eu descobri essa palavra e essa lógica. E aí, depois de 2 anos rodando ali com essa produtora, que existe até hoje, inclusive. Tem muito empreendedor que a primeira empresa, né, desaparece no meio do caminho, essa produtora existe até hoje. E aí, no meio disso, eu falei, cara, empreender é um negócio que eu quero pra minha vida. Mas aí eu entendi um negócio, a palavrinha mágica, que é escala. E eu entendi que na produtora nunca ia ter escala, porque a escala tem a ver com outras coisas, inclusive com tecnologia. Vou até aí para não ficar muito longo, bom. Daí eu entrei no mercado de fintechs, surgiu uma oportunidade de empreender nesse mercado e aí eu comecei a estudar um pouco de tech, porque como empreendedor, o empreendedor precisa saber um pouco de tech, foi daí que começou. Mas você falou que você morou nos Estados Unidos, né? Até voltando um pouquinho, você acha que isso te influenciou para virar empreendedor? Porque você falou assim, depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu virei empreendedor, eu montei uma startup. Isso te influenciou ter morado nos Estados Unidos? Ou aqui no ambiente do Brasil, você já tinha amigos que empreendiam também? Já tinha... Cara, legal demais a pergunta. Assim, tem 2 coisas aí. Sem dúvidas, eu nunca tinha lidado de perto com essa lógica de empreender. E lá nos Estados Unidos, enquanto eu estudava, eu trabalhei com algumas pessoas que empreendiam. Trabalhei para elas. E, cara, isso me deu um estalo. Eu pensei, cara, o dia que eu voltar pro Brasil, quem sabe se tiver uma oportunidade de empreender, eu vou tentar essa lógica. Talvez um pouco pelo meu perfil pessoal, algumas características pessoais da minha personalidade. Então me deu esse insight lá. Só que você falou uma coisa legal. Só que quem realmente me ajudou a virar a chave foi um amigo, que a gente não é sócio, mas a gente hoje faz alguns projetos. Hoje ele está no mercado de incorporação imobiliária como empreendedor. Esse amigo, lá por 2012, 2013, eu estava nessa jornada de estudar, de aprender, de ir aqui e ali. Ele virou pra mim e falou assim, cara, Zé, é um cara que me conhece desde os 17 anos, ele falou, cara, você tem um perfil muito forte para empreender com startups, eu acho que você tinha que estudar um pouco mais e entrar nesse mercado. Me indicou um livro, que na época não era sobre startup, mas que fez um boom na minha mente em termos de mindset. Essa palavra já tá meio viciada, mas enfim. E aí disso... Momento coach. Exato. E aí disso eu realmente caí no mundo de startups e do empreendedorismo de crescimento acelerado. Então, tanto os Estados Unidos quanto um amigo foram gatilhos aí que me colocaram no lugar onde eu tô hoje. Não precisa entregar a idade, Easy, mas só pra gente pensar um pouco, quando que isso aconteceu mais ou menos, cara? Porque fintechs, a gente, sei lá, 5 anos atrás, pelo menos, não ouvia falar desse boom de fintechs, né? Então, só pra... Quando surgiu essa sua pulguinha atrás da orelha? Essa pulguinha atrás da orelha surgiu ali entre 2011 e 2013, esses 2 anos.
E foi justamente onde começou o Nubank, esses primeiros bancos digitais, o próprio Original e tudo mais, são aí por volta de 2011, 12, 13, a maioria deles. Então, eu entrei para esse mundo de startups e me interessei pelo mundo de fintech que estava nascendo. Então, foi uma coisa meio sem querer. Estava começando a surgir esse assunto dentro do mundo de startups. Eu entrei, peguei essa onda no início e falei, cara, deixa eu ver isso aqui, que isso aqui parece legal. Casou na sequência com a startup que a gente começou a empreender com ela. E aí foi embora. Boa, boa. Cara, inclusive eu queria tirar uma dúvida até meio pessoal, assim, né, sobre fintechs, mas na real com uma pegada mais como usuário. A gente fala muito de banco digital. Tá bom. Fala muito sobre o crescimento de bancos digitais e como eles mudaram um pouco a relação até do banco com o cliente, né? Inclusive eu queria ouvir um pouco disso também, porque parece que depois da entrada de bancos digitais, os próprios bancos passaram a dar mais atenção para os clientes. Mas, cara, para onde vai meu dinheiro se um banco digital fale? Muito legal essa pergunta. Bom, assim, uma coisa que eu acho que é aquela informação que passa despercebida pela maioria das pessoas a robustez de um banco não está ligado a se ele é digital ou não. Vamos por aí, esse é um primeiro ponto, né? Então, depende de muitos outros fatores a robustez de um banco. Então, e no Brasil, como a gente sempre teve, pelo menos nos últimos 20, 30 anos, 5 grandes bancos, talvez todo mundo tenha ou teve uma conta em um desses 5 grandes bancos, e esses 5 grandes bancos eram e são muito grandes, talvez a gente viveu pouco de uma era onde, primeiro, a gente tinha muito problema no sistema financeiro, não por causa do sistema financeiro, mas pela situação macroeconômica do Brasil, né? Então, principalmente década de 80 e 90, que a gente era muito pequeno, eu imagino que vocês estão mais ou menos na mesma idade que eu, a gente era muito pequeno nessa época, então a gente não acostumou com esse problema das pessoas constantemente pensarem no dinheiro dela e na proteção desse dinheiro, porque independente se era o banco que quebrava ou se era a inflação que comia, cara, isso era uma coisa que estava no dia a dia das pessoas. O Brasil, inclusive, quando você estuda um pouco da história bancária do Brasil, o Brasil em um momento da história foi chamado de cemitério dos bancos, né? Porque muitos bancos quebraram ou se fundiram, né? Ou participaram de M&As. Então a gente teve aí nos últimos 30, 40 anos mais de 200 bancos que desapareceram, ou porque quebraram, ou porque se fundiram. Então, hoje, as pessoas não pensam muito sobre, porque independente se elas têm uma conta no Itaú ou no Bradesco ou na Caixa Econômica, dificilmente esse banco vai quebrar. Aí quando a gente começa a vir para os bancos digitais, começou a surgir isso. Mas a grande verdade de novo, a robustez não está aí e no final do dia, aquilo que protege o dinheiro das pessoas que estão no banco, da grande maioria das pessoas, que dificilmente tem mais do que 250 mil reais numa conta corrente, num banco, é um sistema chamado FGC, né, que protege o capital até 250 mil reais de uma instituição financeira no Brasil. E a grande maioria das fintechs hoje, ou pelo menos as grandes fintechs, estão Nubank, Original, PicPay, enfim, a maioria das fintechs hoje também, o que está em conta corrente faz parte desse FGC, que se o banco quebrar, até 250 mil reais ele te devolve. Mas aí, como hoje, já fazendo spoiler do que a gente vai falando na sequência aqui, eu sou um empreendedor que fez a migração do mundo de fintech ou do sistema financeiro centralizado para a Web3, fica uma pulga atrás da orelha aí, cara. FGC é uma coisa que todo mundo quando chega e fala, mas e se ia ter o FGC? Mas o FGC, meu querido, primeiro, em quanto tempo você vai receber esse dinheiro se ele estivesse lá no banco e o banco quebrou? Segundo ponto, dependendo do tamanho da instituição que quebrar, com o passivo que ficar, será que o FGC vai dar conta de tudo mesmo? Enfim, tem muitas perguntas que ninguém se faz. Então, você me deu uma pergunta, eu vou devolver com outra pergunta. Cara, meu dinheiro no Itaú tá tranquilo, será? Será que se o Itaú tivesse um problema, realmente seu dinheiro estaria tranquilo lá? Mas o meu dinheiro no Nubank então vai ser um problema. Será? Será que se der um problema no Nubank, teu dinheiro não tá seguro? Então, no final do dia, não é uma fintech ou um banco que garante o teu dinheiro. Salve, né? Ou seja, vamos lembrar aí o que está acontecendo no Líbano. As pessoas estão tendo dificuldade para tirar o dinheiro da conta corrente. Então, é uma série de fatores que eu acho que fintech ou não fintech, principalmente para quem não se acostumou com fintech, por exemplo, o meu pai, que usa o Bradesco até hoje, só o Bradesco, não é isso que faz o seu dinheiro estar mais protegido ou menos protegido. São outras camadas que talvez você nem se interesse por elas. Então, independente se está no Nubank, no PicPay ou no Bradesco, fica tranquilo, está bem protegido. Se você acredita que está bem protegido, então está bem protegido. Se você não acredita como eu, é uma outra história, velho. Acho que eu vou ter que pegar meu dinheiro e voltar para debaixo do colchão, né, cara? Será que assim eu tô mais seguro? Pô, mas você acha que essa movimentação de fintechs, assim, cara,
aproximou também a população brasileira de investimentos? Facilitou, digamos, o caminho? Ou você acha que ainda não teve um reflexo tão grande? Eu penso que tem dois movimentos aí. Então, a gente tem um primeiro movimento. Eu acho que antes de aproximar as pessoas ou não de investimentos, as fintechs aproximaram as pessoas do mercado financeiro. Ou seja, minimamente das pessoas teriam uma conta bancária. Eu acho que tem um pouco de storytelling, com um pouco de falácia nessa história de que as fintechs trabalharam e estão trabalhando para tirar 50, 60 milhões de pessoas desbancarizadas desse mundo e trazer para o mundo bancarizado. Cara, eu acho que tem um pouco de pitch de empreendedor aí, mas sem dúvidas, muitas pessoas, inclusive a pandemia de uma certa forma também auxiliou nisso. Então muitas pessoas passaram a lidar com o sistema bancário por causa de fintechs. É mais simples, é mais fácil abrir uma conta, então isso ajudou. Agora, eu acho que, e aí, uma vez que eu tô no mercado bancário, talvez isso me aproximou, né, de produtos. Então, quando eu abro, por exemplo, uma carteira ou o meu app do PicPay, ou do C6, ou do Nubank, a gente tá fazendo um monte de merchan de graça aqui hoje, né? Enfim, mas quando eu abro... grandes marcas. Patrocina aqui o Tech faz sentido. Quando a gente abre essa carteira e hoje a gente vê lá a palavra investimentos, cara, quem nunca tinha ouvido falar disso, fala... O que é isso? E aí talvez isso aproxima a pessoa. Mas eu acho que tem uma outra história, que é a história que aconteceu nos Estados Unidos ali por volta da década de 80 e 90 e que começou a acontecer no Brasil por volta ali de 2004, 2005, 2006 e que tracionou depois de 2015. Fazendo mais um merchan aí, que talvez a XP é o principal motor dessa história, que é a história de realmente... alguém olhar para esse gap no Brasil, cara, como assim a gente tem 100 milhões, 60 milhões de pessoas que poupam dinheiro, então nós estamos falando de 2, 3 trilhões de reais que ficam na poupança. Alguém olhou para isso e falou, pô, isso não faz sentido. Então, como é que eu faço para trazer a população média, primeiro média e depois média baixa para investimentos? Eu acho que essa é uma outra história paralela à história das fintechs, até em termos de cronologia muito parecida, mas paralela e que hoje se juntam. E aí é muito legal se juntar hoje, porque daí hoje quando você abre o aplicativo do banco, tem lá investimentos, e agora, olha que legal, tem lá cripto. Caramba, velho, eu consigo comprar cripto direto na conta do meu banco. Então, são histórias paralelas que se juntaram, talvez uma reforçou a outra. Acho que sim, uma reforçou a outra. Porque a gente vê também, né, mais investidores no mercado cripto do que na B3. Então, por exemplo, a gente tem esse movimento. Como que você vê essa migração ali e também o mercado cripto entrando? Como que o mercado cripto ajudou também os investidores e tudo isso, todo esse movimento? Cara, essa é uma pergunta legal, Cassino, porque assim, eu acho que tem uma coisa muito interessante na Web3, cara, que é, até passando rapidinho então, Web 1, Web 2, Web 3. Então Web 1 é lá quando a gente tinha a internet onde a gente pouco interagia, né? A internet servia mais como uma vitrine onde eu vou lá e consumo informação. Aí vem a Web 2, que é agora eu consigo interagir com essa internet, né? Então eu consigo consumir, mas eu também consigo colocar informação na internet. E agora a gente vem para o Web 3, que além de tudo isso e algumas coisas mais, está trazendo uma lógica de descentralização não só do capital, mas também das informações. Então a lógica é eu não ser mais obrigado a entregar os meus dados para uma plataforma, seja ela qual for. Eu posso simplesmente me conectar ou me logar a qualquer plataforma através de uma chave criptográfica, independente se ela é um NFT ou se ela é uma carteira. Atrás dessa chave criptográfica pode ou não ter o restante das informações e eu consigo estar então logado sem necessariamente ter que ceder os meus dados. Mas tem uma coisa legal nessa pergunta, que é o seguinte: a Web3, que tem dentro dela criptoeconomia, ou seja, os criptoativos, a Web3 já surgiu com uma lógica onde eu posso ganhar dinheiro. Na Web 1, as pessoas tiveram que quebrar muita cabeça para entender como é que elas poderiam extrair algum capital dali. Na Web 2 isso demorou um pouco mais, mas quando chegaram as redes sociais isso explodiu. Mas a Web3 já nasceu monetizando as pessoas. E aí tem uma coisa boa e uma coisa ruim disso, indo para criptoativo. O que é o ruim? Que as pessoas entraram em contato, a grande maioria das pessoas, inclusive eu, entraram em contato pela primeira vez com criptoeconomia ou com Web3 já pensando como especulador. Já entendendo o criptoativo como investimento, sendo que na minha percepção, criptoativo talvez a terceira ou a quarta camada é investimento. Tem outras duas camadas que não são investimento. Tem uma camada, por exemplo, de finanças, um mundo de finanças completamente diferente e que não tem a ver com a volatilidade ou com a diferença de preço do ativo. Tem a ver com eu usar o ativo de uma forma como não existia antes.
Então, por exemplo, para dar um exemplo muito simples e prático e rápido. Cara, antes levava 2, 3 dias, uma semana para eu fazer uma transferência internacional. Hoje leva segundos. Cara, isso não existia antes. Isso é uma camada que vem muito antes de investimento. A troca de capital, a troca de valor entre, inclusive, países, sem eu precisar esperar pagar uma fortuna por isso. Então, isso está antes de investimento. Só que como as pessoas entraram pelo meu primo tá ganhando dinheiro com cripto, meu primo tá ganhando dinheiro com Bitcoin, meu primo tá ganhando dinheiro com não sei o quê, ficou milionário. Né? Exato. Então, assim, a parte boa é, isso está acelerando as pessoas a entrarem nesse mundo. Mas aí vem a parte ruim. As pessoas entraram do jeito errado. E aí, por entrarem do jeito errado, a grande maioria sofreu o golpe. Independente se o golpe é só um golpe de eu não entendi a cripto e eu não entendi o tamanho da volatilidade dela. E aí, a hora que a volatilidade chegou contra o meu investimento, aquilo me desesperou. Então, todo mundo falou que tava ganhando dinheiro pra caramba 2020 e 2021. Quando eu entrei no topo e agora tá lá no fundo e eu tô... Então, independente se é esse golpe, né, um golpe emocional, ou o golpe da quantidade infinita de pirâmides e projetos ruins que surgiram, as pessoas agora estão falando o seguinte, pô, será cripto mesmo? Então, o bom é que acelerou a adoção, acelerou a entrada, mas agora a gente vai ter todo um processo de educação, talvez muito parecido com o processo de educação do mercado financeiro tradicional, que levou aí 10, 12, 15 anos para levar as pessoas para a bolsa. Agora a gente vai ter um processo de educação, as pessoas vão começar a aprender, entender melhor, inclusive entender que criptoativos, muito antes de investimento, tem outras aplicações que inclusive geram muito mais valor do que como investimento, né? Para o mundo real, para novos negócios, para novas possibilidades. Aí, muito provavelmente em 5 ou 10 anos, a gente vai ter um mercado maduro, mais consolidado, com um monte de solução já em Web3, com um monte de solução que realmente gera valor real para as pessoas, para os negócios, um outro caminho. Então eu acho que acelerou por causa disso, as pessoas começaram a ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo também foi uma entrada ruim. A maioria das pessoas, cara, criou uma certa aversão com cripto. Tanto que tem muita gente hoje, os grandes bancos ainda têm preconceito, para a maioria das pessoas, cara, às vezes eu fui para um evento que o Cassini também foi lá no Rio, e aí peguei um táxi. E aí, do táxi do aeroporto pro evento, tal, não sei o que, vim pro evento de blockchain e tal, não sei o que. Aí o cara perguntou táxi, blockchain tem a ver com Bitcoin? Eu falei, tem e tal. Falei, rapaz, eu não gosto nem de ouvir falar. Enfim, entende? Então, esse cara já pegou um trauma absoluto. Como você acha que o mercado pode ir rompendo esses preconceitos? Assim, eu acho que esse é o processo. Então, agora vai começar um processo educacional. Uhum. Então, que inclusive, se nada mudar com essa nova gestão que vai vir para o Brasil, então se nada mudar em relação ao Banco Central, a gente vai ter um processo natural com boost. As pessoas vão ter que aprender sobre cripto. Por quê? Porque em 2 anos elas vão estar usando cripto independente se elas queiram ou não, porque o real digital está vindo aí. Então as pessoas vão ser obrigadas a usar cripto e automaticamente a minimamente entender. Então esse processo educacional que inclusive o real digital vai ajudar, e à medida que o tempo vai passando as pessoas vão entendendo, eu acho que é o que vai romper com isso. Quem ficou com preconceito vai naturalmente então quebrar com esse processo educacional, e quem ficou com medo e não entrou vai entrar devagarzinho, até porque vai estar usando o real digital e assim vai. E cara, peço desculpas, talvez a informação esteja errada, mas eu estava lendo, acho que semana passada, que caixas eletrônicos já estão começando a aceitar cripto, inclusive eu acho que era um número gigantesco, 21 mil caixas já estão operando com cripto. Isso ajuda a popularizar também, mas ajuda também a dar cagada, enfim. É legal. O que acontece? A gente está numa fase agora de Web3, essa é uma leitura minha, tá? Uhum. Eu não sou o Gavin Wood, que é o cara que cunhou a expressão Web3, mas enfim, que ajudou a fundar a Ethereum. Mas enfim, a minha percepção é a seguinte, a gente está nesse momento em Web3 mais ou menos numa fase de criação de infraestrutura. Então, nessa fase algumas coisas são interessantes. Então, primeiro, todo mundo explica os termos, né? Todo mundo explica o que é blockchain, as pessoas querem explicar o que é Web3, as pessoas querem explicar como é que funciona o processo de mineração do Bitcoin. Cara, nada disso faz sentido, daqui 5, 10 anos, nada disso vai fazer sentido querer explicar. Mas como a gente está numa fase de construção de infraestrutura desse novo mundo de Web3, então a gente explica. Por quê? Porque as pessoas não estão usando uma aplicação prática que daí tanto faz o que está na infra. Então eu imagino que, como aquela lendária entrevista do Bill Gates lá atrás para o David Letterman, explicando o que era a internet, por que as pessoas iam usar, você vê que a explicação dele era meio de infra, né? Sim. E tentando fazer uma conversão de o que as pessoas iam fazer no dia a dia com aquilo, mas era muito difícil, porque estava numa fase de infraestrutura da internet comercial. É onde a gente está agora. Daqui 2, 3, 5, 10 anos, isso vai acelerar, a gente vai começar a ter várias aplicações em cima dessa infraestrutura, que daí tanto faz a infra. Então,
Ninguém fica explicando o trilho do Pix. Ninguém fica explicando a infraestrutura que está atrás do sistema de pagamentos brasileiro. Ninguém explica isso. A gente usa, exato. Então, essa lógica dessa primeira fase de construção de infraestrutura, e aí para falar disso a gente fica tentando explicar a infraestrutura, fica tentando explicar como é que é um bloco, cara, a mineração de um bloco. Faz sentido explicar isso para as pessoas, mas a gente tenta fazer isso para minimamente trazer a pessoa para conectar nesse mundo. Quando a gente passar essa fase, aí a gente vai ter uma fase então, de aplicações e vários serviços, pronto, a gente só vai usar. E aí tanto faz se é blockchain, se não é, tudo vai ser, mas enfim, tanto faz se é ou se não é. Então eu acho que esse processo, como por exemplo um caixa eletrônico, já é isso na prática. É um lugar legal, cara, que até então, pô, eu tenho Bitcoin numa carteira digital. Faço o que com isso? Cara, não faço nada. Tá lá. É peer-to-peer, eu não chego no McDonald's e faço nada. Continuo não pagando no McDonald's ainda. Mas se tiver um caixa eletrônico do lado que eu saco, eu vou lá, converto um pouco de Bitcoin para moeda ali local, já saco e pago o McDonald's. Então, isso eu acho que é o contrário. Então, esse tipo de coisa, isso é uma aplicação prática, esse tipo de coisa vai fazendo com que as pessoas se interessem mais, entendam mais, tenham mais coragem, né? Porque agora eu posso, inclusive, liquidar Bitcoin em moeda local, independente se eu estou no Brasil, nos Estados Unidos ou em Singapura. Eu tenho um sócio, inclusive, que em 2016 foi para Hong Kong minerar Bitcoin, ficou lá 6 meses, e aí, um dia, cara, acabou o dinheiro dele e ele só tinha Bitcoin. Ele falou, mano, e agora? E ele não sabia que tinha caixa eletrônica em Hong Kong, já tinha em 2016. Mano, e agora? E aí, andando na rua, encontrou um indiano, o indiano falou, não, cara, aqui, ó, você ainda tem um caixa, você consegue sacar lá dólar de Hong Kong fazendo a conversão do Bitcoin. Foi lá, salvou os dias dele. Então, isso vai trazer, inclusive, mais segurança para as pessoas. À medida que eu vou tendo aplicações práticas, eu consigo fazer qualquer coisa com esses ativos. Né? Acho que tem muito a ver... A gente teve um papo aqui com o Guilherme Junqueira da Gamma Academy, né? Uhum. E ele falou muito sobre a relação de como a gente anda de bicicleta, né? Cara, você sobe na bicicleta, alguém vai e te empurra ali e você começa a aprender como andar de bicicleta, né? Você não fica falando, nossa, eu preciso pedalar com tal ângulo, com tal força, que não sei o que, tal velocidade. Então, acho que a gente ainda tá um pouco nesse processo de discutir, porque a prática ainda não tá tão... E é legal esse exemplo pelo seguinte, eu imagino que a primeira pessoa da história da humanidade que foi subir numa bicicleta fora quem inventou, o cara teve que começar a explicar. Exato. Né? Como é que a bicicleta funcionava, por que a pessoa não ia cair. Ué, mas ela não para de pé? Exato. A pessoa teve que explicar. A partir do momento que uma pessoa viu outra andando, não precisou mais explicar. A pessoa viu e falou, não, então dá pra, né? O cara que inventou ficou explicando, não, porque eu fiz tal cálculo de física, não sei o quê, por causa da gravidade. Depois só andou. É isso aí. Boa. E eu acredito também, assim, que uma coisa que a gente está vendo na mudança de perspectiva das criptos, né? Eu acho que, primeiro, é aquela questão de o pessoal, inicialmente, quando entrou nas criptos, eles tinham um hype muito grande. Uhum. E primeiro que achava que era coisa de mercado negro. Então, isso aí ajudou também a popularizar alguma má fama da coisa, os golpes ali e tal. O que é algo totalmente errado, porque as criptos justamente permitem rastreabilidade do dinheiro, coisa que o mercado negro não está interessado. Outro ponto também que eu acho que está mudando bastante essa questão é que quando a gente faz um paralelo com a bolha das .coms. Uhum. Foi a mesma coisa que aconteceu lá, está acontecendo agora, só que relacionada às criptos. Quando surgiu lá atrás as criptos, a gente teve os mesmos modelos de negócio que funcionam hoje sendo anunciados em Wall Street. A gente tinha o equivalente da economia compartilhada de táxi, só que é de carros. A gente tinha entregas de flores digitais. A gente tinha aquela questão de comprar meia pela internet. Tinha um site de domínio de vender meia na internet, custava milhões de dólares lá nos Estados Unidos, naquela época das bolhas.com. Só que nada desses modelos de negócio funcionaram, até porque a gente não tinha maturidade para usar isso. Uhum. A mesma coisa vai acontecer com as criptos. Uhum. Vários desses modelos de negócio que as pessoas estão propondo agora vão dar errado, mas é porque a gente ainda não tem maturidade para usar. Sem dúvidas. E daqui a pouco eles vão ser o dia a dia, como é o dia a dia hoje dessa economia compartilhada. E esse teu ponto é legal pelo seguinte, perceba que eu não sei se as pessoas já pararam para pensar na complexidade que é criar um projeto cripto, principalmente quando esse projeto realmente parte de um pressuposto monetário, né? Cara, pensa que cada projeto cripto replica a lógica monetária de uma nação. Ou seja, ali, mesmo que seja de forma micro, e aí, à medida que vai crescendo, isso vai ficando mais macro, cara, criar um projeto cripto é a mesma coisa que gerir a economia de um país, velho. Você está criando uma moeda, ela tem que ter todas as características monetárias de uma moeda, às vezes até características mais complexas de uma moeda, porque, cara, você tem que pensar não só numa lógica monetária, mas inclusive numa lógica de comportamento humano.
Porque as moedas estatais, elas são de curso obrigatório. As pessoas, elas já nascem obrigadas a usar aquela moeda no dia a dia dela. Um projeto cripto não, ele tem que pensar em qual é a lógica de por que você vai aderir a ele. Então, cara, é uma coisa muito complexa. E é óbvio, exatamente porque é muito complexo, cara, muita gente batendo cabeça, muita gente em curva de aprendizagem. Isso, inclusive, faz com que alguns projetos que nasceram com, cara, uma boa ideia, uma boa intenção, não era pirâmide, não era fraude, não era rug pull, ou seja, não eram os desenvolvedores querendo tomar o dinheiro da galera, não deu certo. Pô, mas não deu certo por quê? Cara, porque nós estamos criando um negócio muito complexo. Daqui 10, 20, 30 anos... o dev de Web3, cara, a cabeça dele vai ser dev mais macroeconomia. Olha que louco isso. Né? Hoje não, hoje é dev. O empreendedor de uma startup de Web3, a cabeça dele vai ser tech, vai ser um pouco de marketing e um pouco de economia. Sabe? Então, só que hoje não. Hoje é tech, marketing, tech, vendas. Então, a gente está nesse processo realmente de aprendizado de como é que a gente cria da melhor maneira possível esses negócios. E repito, cara, é muito complexo criar um negócio em Web3 que envolve essa parte monetária. Então, sem dúvidas, é uma parte de aprendizagem. Muitos projetos vão quebrar, estão quebrando. Num momento de falta de capital para injetar, inclusive como esse agora para startups. Mais ainda, não estava preparado ainda para sofrer um choque de falta de capital. Então, natural, mas eu concordo com você. Do mesmo jeito que lá não deu certo e aí 5, 7, 10 anos depois começou de novo uma onda e explodiu, né? Todas as startups praticamente que a gente conhece e usa hoje vieram depois da bolha.com. Pouquíssimas dessa época, tipo a Amazon, né? Mas pouquíssimas dessa época. Eu acho que naturalmente vai acontecer. E aí, de novo, daqui 20 anos a gente vai ter os grandes campeões da Web3. Né? Então, eu imagino que lá em 2040 a gente vai ter um Google, né? Ou seja, as empresas multitrilionárias 100% de Web3. E você, como investidor de startups, você também está de olho em alguns projetos aí. O que vem pela frente? Tipo, o que o Easy está de olho? Assim, tipo, qual projeto você se interessa em investir? Legal demais, Cassini, a pergunta. Eu, justamente por entender que a gente está passando ainda pela fase de infra, eu entendo que os projetos que têm capacidade de dar certo mais rápido são os projetos, são as empresas, são as startups que começam a colocar então essa camada de facilitar o acesso do usuário final. Então, cara, é muito difícil, vou dar um exemplo, é muito difícil hoje você conseguir comprar uma cripto DeFi. Se ela não está listada numa corretora centralizada, cara, é um parto. Verdade. Um amigo meu fala que é caminho de rato, né? Você comprar, entra numa DEX, cara, é um desespero. Então, assim, eu entendo que esses projetos de interface para facilitar esse mundo DeFi ou esse mundo de NFTs, cara, comprar um NFT no OpenSea já é menos complexo do que uma moeda não listada numa corretora centralizada, mas ainda assim não é simples, né? Então, eu entendo... Então, por exemplo, as startups que eu estou envolvido direto ou indiretamente nos projetos hoje são startups que têm plataformas híbridas do ponto de vista de custódia de capital e de compra de ativo. Por quê? Cara, porque nem todo mundo sabe, quase ninguém sabe e pouquíssimas pessoas gostam de usar uma MetaMask. Por exemplo. Cara, terrível para a maioria das pessoas. Então eu entendo que as plataformas precisam ser fáceis. Então a pessoa precisa com o Pix poder comprar um negócio. Ela pode também comprar com MetaMask se ela quiser e já ter uma custódia descentralizada. Mas se ela não quiser, cara, ela tem que comprar com Pix e o ativo fica ali na plataforma mesmo para ela. Mesmo que a lógica da Web3 é acabar com isso, cara, a gente está na fase de transição. Então, por muito tempo as pessoas vão... Não é por muito tempo. A maioria das pessoas que tem Bitcoin, esse Bitcoin está na corretora centralizada. É, claro. A maioria das pessoas. E a gente falou até no episódio anterior, onde a gente falou um pouquinho sobre as wallets, né, que é o MetaMask, como você disse. Se eu perder as minhas palavras-chave, acabou, exato. E aí eu prefiro deixar com um banco que eu confio, que eu já tenho conta, e o banco ter a custódia daquela cripto, do que eu ter a minha própria custódia e perder. E esse seu ponto, Cassini, é bom. Eu, inclusive, defendo uma ideia um pouquinho diferente dos radicais de Web3. Eu acho, pelo que eu entendo e gosto de pesquisar sobre o comportamento humano, que mesmo no mundo de Web3 já consolidado, a maioria das pessoas vai preferir manter os seus ativos centralizados. Por um motivo muito simples, que é esse que você acabou de falar. O ser humano gosta do conforto, o ser humano gosta da tranquilidade, da segurança. Para isso,
mesmo eu não achando que esse é o caminho, para isso o ser humano gosta de terceirizar responsabilidades. Para tudo. É mais fácil, né? Exato. Então, se o ser humano gosta de terceirizar responsabilidades de coisas simples, quem dirá as do dinheiro dele? Izzy, eu tava aqui pensando, cara, porque... Então concordo muito contigo. A gente falava um tempo atrás de inclusão digital. Eu acho que agora a gente vai ter uma inclusão digital financeira, cara. Porque... Eu vou ser muito franco pra você. Alguns dos temas e termos que você usou aqui, eu falo, cara, preciso me envolver mais. E eu não coloco o meu dinheiro, digamos assim, onde eu não conheço. Então, é um movimento natural mesmo. E isso que você falou, André, é legal. Porque daí, por outro lado, tá bom. Parte do meu patrimônio, ou todo o meu patrimônio vai estar ainda numa corretora, num banco, tal. Só que, do mesmo jeito que eu falei que daqui para frente, nesse novo mundo que está vindo, os devs, os empreendedores vão precisar entender um pouco mais de economia, de finanças, de economia monetária e tal. As pessoas também. Porque no mundo onde eu só tenho real, cara, eu não preciso entender disso. Eu acordo de manhã, aceito o real, uso o real para comprar tudo e fechou. Só que daqui para frente a gente vai viver num mundo de muitas moedas. Então, o que seria a minha conta bancária hoje que só tem real... Salvo quem já tem aí as contas globais, tem dólar. Mas, cara, você vê, eu tenho duas moedas para lidar com elas, sendo que eu lido com uma no dia a dia e a outra é só quando eu saio do Brasil, na maior parte dos casos. E físicas, né, cara? Exato. Cara, daqui 10, 15, 20 anos, quando nós aqui abrimos a nossa conta do banco ou a nossa carteira, vai ter 40, 50 moedas. Então, se vai ter... E aí, além de 50 moedas, vai ter outros tipos de criptoativos, vai ter NFTs. Eu até extrapolo um pouco mais. Você não só vai ter sua carteira, sua geladeira vai ter sua carteira. Perfeito. Sua televisão vai ter a carteira dela. É isso aí. E aí, por que eu vou ter ativo A, B, C, D ou E, além de ter real, dólar, euro, digital e tudo mais, se puder ter todas essas, todo mundo vai ter. Então, cara, eu vou ter que, além de entender de investimentos, cara, eu vou ter que entender um pouquinho da lógica monetária. Para eu poder escolher ativo A, B ou C, não só por hype, mas porque funciona. Ah, esse ativo aqui é bom porque além de aceitar tal e tal, ele faz... Então, eu vou ter que entender. E é uma coisa que, pra gente hoje, não precisa entender nada disso, mas minimamente vou ter que entender, sem dúvidas, concordo contigo. É um assunto que vai vir pro core do habitante global de daqui 10, 20 anos. E o dinheiro tá cada vez mais invisível, né, cara? Eu acho, assim, que uma das coisas que eu tendo refletido muito sobre essa questão, são dois aspectos que eu tento fazer paralelos, né? O primeiro é qual recurso mais escasso? O recurso mais escasso no mundo, ele sempre dita a economia. Então, a gente teve lá atrás a agricultura, era o alimento, era a questão mais escassa. Logo depois, a gente veio a questão da indústria, que aí a energia é o ponto mais escasso. Então, o petróleo, energia elétrica e tal. Aí, agora a gente está passando por uma terceira onda, que é qual o recurso mais escasso? Não é mais informação, porque a Web 2 já resolveu esse problema. Justo. O segundo ativo mais escasso é a atenção. Justo. E ele vai passar, tanto que a gente vê isso nas grandes, na Big Four, né? As maiores empresas listadas na bolsa não são mais relacionadas a nenhuma commodity. Elas são relacionadas a, de alguma forma, atenção. Justo. Elas passam pelo caminho da informação, mas chegam em atenção. Então, ou seja, a gente vai ter uma virada de chave. Tem um livro bem legal e ele comenta um ponto que ele acredita que com o Web3, com as criptos, de novo, a gente vai passar para o outro recurso mais escasso, que é mais do que a atenção, que é o tempo. Tá bom? Porque a atenção, você ainda faz aquela questão do estado de flow, né? Que você encurta e expande o tempo. Aí ele fala o tempo, agora vai ser diferente. E ele fala por que as redes sociais, YouTube, TikTok, todas essas são tão famosas. Porque ao invés de pegar o seu dinheiro, ela pega o ativo que você tem mais valor do que o seu próprio dinheiro, que é o seu tempo. Tá bom. Ela vai direto no core da sua carteira, ela não fica na parte mais externa da sua carteira, ela vai lá na coisa que você tem mais valor, que é o seu tempo. Porque com esse tempo você pode fazer dinheiro, com esse tempo você pode literalmente desfrutar das pessoas. Então eu acredito que com a Web3, a gente vai ter uma questão que a gente vai poder comercializar o nosso tempo com mais consciência. Legal. Que a gente não tem. Tá bom. Então, eu acho que os modelos de negócio que vão ser relacionados à próxima geração vão ser relacionados a tempo. Porque as criptomoedas elas vão ser um conversor claro entre o seu tempo e uma atividade. Por isso que eu falo que os eletrodomésticos também terão carteiras. Por quê? Imagina agora, numa economia de escala, que eu vou lá e tiro o leite da geladeira. E a geladeira tem inteligência artificial suficiente para perceber que o leite faltou. A geladeira, ela pode decidir qual supermercado comprar
porque ela tem a sua própria carteira, em que horas comprar, que o preço pode oscilar dependendo das regiões. Ela pode mandar vir de outra cidade, se o preço do leite lá estiver mais barato. Então, só o fato de eu comprar essa criptomoeda que dá a autonomia para minha geladeira, ganhou um tempo gigantesco para mim de ter que me preocupar com toda a logística do leite. Justo. Então, eu acredito que a Web3 vai literalmente ser algo diferente, porque ela vai ir para uma escala de valor diferente que a gente não está acostumado. E justamente para a gente não estar acostumado com essa escala de valor, é que a gente não desenvolve modelos de negócio para essa escala, e a gente fica nessa infra, igual você falou, e justamente a gente sofre para entender o que vai ser o futuro. Porque antigamente, o Gary Vee falava aquele exemplo, assim, quando ele começou a vender vinhos da lojinha do pai dele na internet, todo mundo falava assim, você é doido? Quem vai querer comprar vinho na internet? Ele falava assim, todo mundo. E aí todo mundo ria dele. Aí ele fala, todo mundo. Agora, a maioria das pessoas compram vinho de que forma? Online. As pessoas assinam vinho, né? Exato. Sim. Então, eu acredito que esse é o grande pulo que a gente não está vendo. A gente, por exemplo, com essa queda das criptomoedas, eu fiquei super tranquilo. Porque a minha tese de investimento nelas é outra tese, não é a tese que as pessoas fazem tradicionalmente. Perfeito. Por exemplo, minha tese relacionada ao Ethereum. O Ethereum, para mim, é como se eu estivesse comprando um pedaço do protocolo TCP/IP. Perfeito. Que é em cima do que toda a internet roda hoje. Imagina se lá atrás alguém chegasse para mim e falasse assim, ó, você tem a patente do protocolo TCP/IP, se você me der R$100, você vai ter um dinheirinho aí, tudo relacionado a tudo que trafegar na internet, você vai ganhar um dinheiro. Imagina, seria, assim, teria uma gama de dinheiro agora que nem consegue se calcular. E eu acho que a maioria das criptos, elas vão ser isso, esses facilitadores de uma economia gigantesca por cima. Então, por isso que eu acho que elas têm valor. E quando o pessoal fica brincando de volatilidade, eu falo, cara, a volatilidade tem dois fatores. Ela traz atenção e ela também joga fora as pessoas que estão simplesmente pelo modelo especulativo. Total. Então, eu acho que essa revolução que está acontecendo agora, as pessoas não estão percebendo porque a gente tem um erro de olhar para os sucessos até agora e considerar que vai ser uma mera extrapolação do que já aconteceu. A gente pode usar a história como paralelo, mas geralmente é justamente essa história mostrando que as coisas vão ganhar escalas diferentes. O cara que extraía petróleo no século anterior, você virar para ele e falar que petróleo não vai ser mais essa coisa toda, ou para o cara que pescava baleia e vendia o óleo da baleia para fazer acender os postes e dizer que ia ter um óleo negro que ia substituir esse óleo de baleia, que os caras tiram isso do fundo do mar, eram impensáveis. E eu acho que é esse tipo de ordem que a gente tem que estar atento, porque senão o chão sai debaixo dos nossos pés e a gente nem percebeu o quanto as coisas mudaram. Cara, assim, sensacional esse insight do tempo e tal. Qual é o nome do livro? Você lembra? A Vida Depois do Google. A Vida Depois do Google. Pô, muito legal, muito legal. E assim, contribuindo com um exemplo em cima disso que você falou, da questão de atenção e evoluindo para tempo, já temos, por exemplo, um navegador de internet, né, o Brave, onde, primeiro, quando você instala, ele pergunta se você quer receber pop-up, porque querendo ou não, além de atenção, aquilo é um tempo, né, minimamente para você fechar um pop-up ou para você consumir, te pergunta se você quer receber pop-up quando você estiver usando ele. Se você disser não, não vai te mandar pop-up. E se você disser sim, você consegue configurar quantos pop-ups por dia você vai receber de publicidade. E quando você recebe e clica, ele te paga. Porque ele está usando a sua atenção e o seu tempo, então ele te paga por isso. Obviamente quem está pagando atrás são os anunciantes. Mas cara, você vê, pela primeira vez nessa lógica de tanto de atenção quanto de tempo, nós que somos realmente os consumidores e não os produtos, apesar de que na Web 2 viramos produtos, mas na Web 3 vai haver a possibilidade de voltarmos a ser consumidores e quando estamos consumindo algo que estão nos empurrando, pelo menos a gente ganha por isso. Interessante. Exato. Eu acho que faz todo sentido. Acho que vai mudar pra caramba essa lógica que a gente tem com o dinheiro, não porque o dinheiro muda-se de físico para digital, mas é porque eu acredito... até porque o dinheiro digital a gente já está usando faz tempo. Exato. Né? Exatamente. Eu só acredito que a gente vai mudar as escalas. Quando a Amazon mesmo, quando ela foi criada, todo mundo falava assim, o livro digital vai quebrar as livrarias. Não. Porque o problema que quebrou o modelo de negócio. Aquele modelo que ficava, eu tenho que imprimir o livro, aí gastava com papel, gastava com a capa, gastava com um monte de coisa que eram custos fixos, que não variavam e literalmente ele baniu. Então ele baniu aquele modelo de negócio, mas as editoras que continuaram focando no conteúdo, que era a entrega de valor final, que era passar o conteúdo através do livro, isso foi apenas digital, elas foram exponenciais.
Então, esse que é o problema. As pessoas se apegam a modelos de negócio e esquecem que as tecnologias em si, elas mudam modelos de negócio. Elas não quebram, literalmente, uma cadeia de valor. Elas só transferem essa cadeia de valor para um outro canal. E se você seguir esse canal, você consegue viver como sempre, que é o que a gente tem visto. Influências que mudam de plataforma de rede social e os caras continuam famosos. Conteúdo total. Eu acho que esses insights acho que fazem grande diferença se a gente colocar as coisas num prisma, sabe? Bom, e você estava até falando um pouco dessa parte aí de pop-ups, enfim, um pouco do comportamento do usuário baseado em dados, né? Então, Ader, eu queria até que você trouxesse um pouco da sua especialidade da casa. Antigamente, para a gente fazer o tracking dos dados do navegador da pessoa, a gente fazia os cookies, né? E a gente viu que agora as políticas já estão banindo os cookies. E tem muita gente comentando que o NFT vai ser um cookie muito melhor, né? Que ele vai ter, por exemplo, o fato dele poder rastrear os meus hábitos de consumo fora do ambiente online, né? Porque, por exemplo, o NFT agora vai ser literalmente essa chave. Se eu for no estádio de futebol do time que eu gosto e usar o NFT relacionado ao meu clube, o Palmeiras, se eu passar... Parabéns. Obrigado. Se eu passar lá na entrada do estádio... Não posso falar do meu clube. Só de falar isso todo mundo já sabe qual é, né? Somos dois, então. E aí o anunciante agora, ele é capaz de saber que eu gosto do Palmeiras e me fazer anúncios customizados da camisa do Palmeiras ou de qualquer outra coisa do tipo. Como é que você vê os usos do NFT não só simplesmente como colecionador, que eu vejo muita gente indo lá comprando os macaquinhos lá e tal, mas na expectativa de que aquilo vire uma pintura de Van Gogh, alguma coisa. Como é que você coloca essa relação dos NFTs aí? Boa. Posso até aproveitar um lance teórico aí junto nessa pergunta? A gente fala muito de NFT, que ok, eu sei o significado da sigla, mas o que difere ele do, entre aspas, FT? O que, na verdade, um token normal tem de diferente de um NFT, que é o não tangível, né? Então... Eu vou deixar pro técnico primeiro explicar e depois eu vou aqui mais no conceito. Pode ser? Tá bom, eu vou tentar evitar jargões, porque jargões complicam a vida, mas vamos dizer assim, o Fungible Token, né, que justamente é uma marcação sobre uma pessoa ou um navegador, sobre uma coisa que está acontecendo, é como se você colocasse uma etiqueta ali para saber se aquilo ainda está acontecendo, para você literalmente usar essa etiqueta como sinalizador. Pensa que você coloca lá uma luzinha piscando no seu gato à noite para saber onde ele está. Mais ou menos essa ideia do token. Só que o Fungible é que ele literalmente se destrói, ou ele perde valor com o tempo, porque a ideia dele não é simplesmente reter algo, a ideia dele é marcar algo e depois que ele marcou não faz mais sentido. O gato chegou em casa, para que ter ele ali? Então ele altamente se destrói, vamos dizer assim. E tem um lance sobre ser compartilhável também, Ale? Então, aí o que acontece? Os tokens, eles começam a ganhar uma ideia de escala no fato de que, imagina se eu criasse um token que ele, em vez de marcar a posição do meu gato ou de qualquer coisa que não faz mais diferença, se ele marcasse a minha propriedade. Se ele marca a minha propriedade, ele nunca mais pode desaparecer. Então, o não fungible token, ele vem dessa ideia de que ele não pode perecer. Ele tem que sempre mostrar que se eu comprei o quadro do Van Gogh, eu sempre sou dono daquele quadro. É isso que ele está ali para fazer. Obviamente, ele é uma tecnologia de criptografia, é coisa muito mais complexa, mas a ideia dele é isso, é garantir a minha propriedade sobre aquele ativo. É aí que ele vai nessa visão. Antes, alguma coisa que era só feita para sinalizar, agora tem a coisa que é para garantir um direito. E por isso ele não pode se degradar. Obviamente as coisas vieram uma ao contrário da outra, né? A partir de que desenvolvemos uma tecnologia de algo que não se perde e que não pode ser copiada, porque antigamente qual é o problema da música? Você colocava a música lá, baixava um software de web lá, você baixava... Casar. Exato, o torrent lá. Você tinha uma duplicação daquela informação e você consumia aquele ativo sem pagar nada para o dono. A partir do momento que você coloca uma coisa que garante a propriedade intelectual daquilo ali, eu não tenho como duplicar a coisa. E o fato de eu não poder duplicar, eu crio, na primeira vez na tecnologia, o conceito de escassez. Antigamente eu não tinha escassez. Eu poderia pegar um PDF e mandar para você, mandar para todo mundo. Agora com um NFT eu não posso. Eu só posso transferir para uma pessoa. Então aquele ativo, ainda que seja uma informação, ele passa a ser escasso. E aí o que é legal, só emendando, que quando então eu crio num ativo, nesse caso digital, quando eu crio uma lógica de escassez, imediatamente eu crio uma outra coisa, que é as pessoas quererem ter aquilo. E aí eu crio então o mercado secundário. Mercado secundário
é um conceito mais econômico do que técnico, mas é uma coisa que só faz sentido num ativo que tem escassez. Porque se todo mundo pode comprar aquele ativo no mercado primário, não faz sentido ter o secundário. O secundário faz sentido quando eu tenho um ativo que ele é escasso no primário, que na linha do tempo ele tende a se valorizar, então tem pessoas interessadas a comprar da segunda mão e da terceira e da quarta e da quinta, esse todo é o mercado secundário. Então, esse é um negócio muito legal. Como NFTs, nessa lógica de posse, ele é escasso, ele sempre vai ser escasso, independente se é um só ou se são algumas unidades. Por exemplo, tem coleções de 10, 15, 20 mil NFTs. Essa escassez cria então uma lógica de eu quero ter, já que eu não tive no mercado primário, então eu vou ter que adquirir no secundário, abre a possibilidade do mercado secundário. Mas vamos voltar então para o que vocês comentaram agora do ponto de vista talvez um pouco mais conceitual e também econômico. Primeiro, para mim, NFT, cara, é a grande primeira tecnologia desse novo mundo de Web3, cara. NFT vai destravar valor numa quantidade gigante de mercados e indústrias. Está começando a destravar nas artes, não só com Van Gogh ou com as coleções de macacos e tantas outras, mas inclusive no mercado fonográfico. Né? Então, já vários testes sendo feitos no mercado fonográfico, então artistas lançando, né, EPs ou, enfim, algo parecido com isso, músicas em NFTs, lançando clipes em NFTs. E é legal, porque pensa comigo o seguinte, eu sou um artista, eu lanço, sei lá, uma música ou um EP com 5 ou 7 músicas em NFT. Show! Então, primeira coisa, eu quebrando ou não a cadeia de distribuição, porque se eu quiser agora eu posso inclusive quebrar a cadeia de distribuição e distribuir direto do NFT para minha comunidade. Quebrando ou não a cadeia de distribuição, então agora eu já criei essa minha arte numa nova mídia. Olha que interessante. Até então, quando eu tenho, sei lá, o álbum no Spotify, é tudo que eu tenho. Mas o NFT, agora além do teu álbum, cara, esse mesmo NFT pode garantir uma entrada VIP numa turnê. Esse mesmo NFT pode garantir que só quem tem ele pode fazer parte de uma comunidade fechada no Discord com esse artista. Pode garantir que alguns lançamentos específicos é só para quem tiver esse NFT ou vai ser primeiro. Então, é legal, você comentou. Então, abre uma gama de experiências no mercado fonográfico e alguns correlatos gigante. Então, artes, já entrou com tudo. Aí, artes entrou com tudo na parte econômica, né? E para mim, entrou errado. Para mim, 100% hype que aconteceu nos últimos 2 anos do ponto de vista monetário. Por quê? Por quê? Não, porque as pessoas começaram... Primeiro, porque as pessoas não entendiam o que elas estavam comprando, né? Aí porque o Joãozinho comprou, o Pedrinho também quis comprar, só que daí é uma o Joãozinho compra de comprou... NFT só. Cara. É só uma compra de NFT. As pessoas estavam... Vamos trazer aqui pro mundo físico. Cara, as pessoas... Isso aqui, câmera aqui, ó. Isso aqui é um pacotinho de açúcar vazio. As pessoas estavam comprando isso aqui, ó. Isso aqui as pessoas estavam comprando. Aí tinha um macaco da hora desenhado aqui. E Zé, você está dizendo que a coleção do Bored Ape Yacht Club é uma porcaria? Não, mas o que eu estou dizendo é que a bolha financeira que foi criada em cima disso, e que eu nem estou dizendo que nunca mais vai voltar para o preço do all-time high, ou seja, para o preço mais alto. Só estou dizendo que o que aconteceu em 2021 foi completamente descolado da realidade. Completamente descolado da realidade. Então... eu entendo sim que vai ter um mercado de artes digitais ou físicas trazidas por digitais, mercado de luxo inclusive de artes, eu entendo isso. Eu entendo que pode haver inclusive um mercado de luxo de NFTs no metaverso. Então, por exemplo, cara, acho que pode ser que sim, as pessoas vão querer ter artigos de luxo para seus avatares no metaverso. Pode, não tenho certeza disso, pode ser que sim. Acho que pode ser que sim, mas o que aconteceu em 2021 era teste. Cara, então, assim, as pessoas compraram porque estavam comprando, estavam pagando, estava sobrando dinheiro no mercado, né? Principalmente os americanos estavam recebendo $1.000 pelo correio e aí estavam comprando qualquer coisa e compraram NFT junto. Mas, voltando para a tecnologia, cara, a tecnologia vai destravar uma infinidade de coisas. Então, para mim, a grande tecnologia dessa primeira onda de Web3 são os NFTs. Vamos falar de 2 coisas? Eu tenho usado esses 2 exemplos são exemplos talvez assim, que a gente não olharia para eles agora e que já estão acontecendo. Primeiro, cara, já existem montadoras testando NFTs como track record dos carros. E olha que sensacional isso, cara. Eu compro um carro, independente se da loja zero, que então veio da fábrica, ou se eu estou comprando daqui 20 anos já da 10ª mão, eu consigo ver todo o tracking do histórico desse carro. Se capotou, se não capotou. Ah, mas eu consigo fazer isso no Detran. Mas tanto de documento adulterado que tem no Detran, de carro que está em leilão, que já capotou, que já deu PT e que isso não está no documento. Deveria estar, mas não está no documento. Teve até, se você for parar para pensar, por conta de pandemia, as pessoas não estavam recebendo multas.
Só que quando eu começo a registrar isso no NFT, então olha só, pensa que o carro vai sair da fábrica com NFT. D0 aqui, ó. O carro tem um NFT, todas as informações aqui. Pô, lá na frente eu comprei um NFT, o carro com NFT, e aí tem um gap de informação. Cara, eu já sei que tem uma coisa errada. Se não foi registrada a informação por um dia, ou por um mês, ou por um ano, cara, alguma coisa aconteceu nesse intervalo aqui. Porque tudo antes estava marcado, tudo depois estava marcado, e eu não tenho como apagar mais aquilo que é marcado. Então, se tem alguma coisa que não foi marcado, eu tenho como saber. E se tem alguma coisa marcado, eu tenho como saber. Então, olha que legal, cara. A gente vai ter track record dos carros. Isso não depende do governo, isso não depende de uma empresa específica, isso depende de que, uma vez que foi lançado o NFT, começa a registrar ali. Se eu comprei o carro e na minha mão pra frente eu decido não registrar, cara, eu com certeza perco o valor de mercado nesse carro, porque agora eu tenho um carro que tem um gap de tempo ali de informação que eu não registrei. Então, isso já é uma aplicação que está sendo testada em NFT, cara. Isso é legal pra caramba. Isso vai revolucionar o case, Elson. Agora as pessoas vão comprar carro com histórico mais fidedigno. Não, velho. Isso vai revolucionar a indústria de seguros. Total. Vai revolucionar a indústria de seguros. Então, esse é um exemplo. Quase banal, mas olha o tamanho. E eu peguei só duas coisas. Começa a revolucionar o mercado para o consumidor final de histórico de carro e, na sequência, começa a revolucionar o mercado de seguros. Não, quer ver que o real digital pode revolucionar, por exemplo? Os programas de acesso social do governo. Por exemplo, o Bolsa Família. A partir do momento que você dá isso em criptoativo, você literalmente faz o track record. Track 100%. Então você sabe se aquela mãe comprou leite, se aquela mãe comprou fralda, você sabe literalmente os hábitos de consumo das pessoas que estão estabelecidas no programa social e sabe até como você pode otimizar aquilo ali. Você fala assim, por que você não bloqueia então uma certa quantidade de criptomoeda do governo para que ela faça um curso, para que ela possa melhorar de vida, para ela ter um emprego melhor? Então assim, o fato das moedas literalmente agora eu poder exercer o controle e o tracking, eu posso disruptar muita coisa. Pensei aqui que essa sua estratégia já tem o consentimento do LGPD, né, cara? Querendo ou não. E assim, vai dessas revoluções. NFT vai mudar muitos mercados. Já está começando a mudar muitos mercados. Começou pelo mais simples, pelo que a gente conseguiu entender rápido que dava para fazer, acesso ao estádio, acesso à experiência e tal, mas a gente vai evoluir isso. E aí a própria lógica da tecnologia vai evoluindo. Então agora, né, a gente tem os NFTs que eles são intransferíveis, os soulbounds. Então uma vez que ele foi mintado para mim, ou seja, que ele foi criado na blockchain e oferecido ao Elson, eu não consigo mais mandar para ninguém. Então eu não consigo vender, não consigo trocar, não consigo fazer nada. Sim. Naturalmente o Soulbound já nasce com uma identidade muito assim, forte para ser a nossa identidade digital daqui a alguns anos, né? O Elson tem um Soulbound dele, que tem todas as informações RG, CPF, tudo mais, tarará, e simplesmente ao usar aquilo e me logar no site do governo ou do que eu quiser, eu já automaticamente... Então, eu concordo que a indústria da publicidade, da propaganda vai utilizar o NFT, talvez no lugar dos cookies ou num correlato parecido, enfim, vai utilizar isso inclusive para criar comunidades. Eu acredito que a nova lógica de mercado de consumo está 100% centrado em comunidades. Então, quem entendeu isso já saiu na frente. E aí algumas empresas entenderam isso antes da Web3, né? Então, algumas das grandes empresas hoje, com hype ou sem hype. Então, bora falar uma sem hype. Apple. Vamos falar uma com hype, Tesla. E eu não estou falando de tese de investimento aqui. Com hype ou sem hype, são empresas que quando você olha o sucesso delas, grande parte está em elas terem uma comunidade defensora da marca, da empresa, sabe? Então, essa lógica de consumo dentro de Web3 vai cada vez mais se fortalecer em comunidades. Com NFT ou sem NFT, eu acho que é por aí que o marketing e a propaganda vai entrar com muita força. Em consolidar comunidades, em trabalhar comunidades. E só fazendo um disclaimer que, por outro lado, existem empresas que tentam fazer isso, mas com uma lógica muito imperialista. E, cara, não tô aqui para defender, somos todos arco-íris, não. Mas quem vier para esse mundo com uma lógica de a comunidade é só um disfarce de provocação de consumo, também não vai dar jogo. Também vai se identificar imediatamente como, né, cara, isso aqui só quer me vender, não é uma comunidade. Agora, as marcas e as empresas e tudo mais, e a própria publicidade que entende isso e que entende que o cerne da comunidade é troca e construção coletiva, aí, meu amigo, vai embora. Eu também acho que a mudança de paradigma que a gente tem por literalmente dar poder a uma comunidade para construir algo, consumir algo e desejar algo, porque
a gente pode, por exemplo, os venture capitals hoje, a gente tem esse dinheiro que vai através de investidores e pessoas que têm um valor mais alto para investir em startups. A gente pode, com as criptomoedas e essa construção de comunidade, a gente tem um crowdfunding muito mais direcionado e muito mais proposto. Às vezes, o cara lá que quer um tipo específico do café, que quer um instrumento certo para moer o café especificamente, ele pode, com uma criptomoeda de fundação, conseguir fazer que alguma empresa que não está nem interessada com aquilo, veja aquele pool de dinheiro que esse pessoal está depositando ali. Não, eu faço esse moedor de café específico que vocês estão querendo fazer aí e pega esse dinheiro para mim. Porque anteriormente a gente tinha que esperar uma empresa lançar um produto para depois comprar. Com as criptomoedas, eu posso colocar no stake esse dinheiro e esperar que alguém faça e resolva aquele problema para mim. É a primeira inversão de valor que um produto pode ser desejado antes dele existir. E assim, só pra gente... Eu concordo demais, é isso. Então, cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Ou seja, eu posso fomentar de ponta a ponta, não um mercado que já existe. Cara, eu posso ajudar a construir um mercado novo nessa lógica de crowdfunding. E que isso entra a comunidade, mas isso também entra a criptoeconomia, isso entra a rastreabilidade. Ou seja, faz sentido eu investir, vou pegar o teu exemplo, faz sentido eu investir numa companhia, numa startup, em alguma coisa que está querendo mudar algo na indústria do café? Pô, faz, mas faz muito mais se tiver a rastreabilidade desse grão, desde o plantio. Isso está acontecendo, inclusive, num mercado ainda meio conturbado, que é a indústria da cannabis, né? Tem vários projetos ao redor do mundo sendo financiados desse jeito, com criptoeconomia, com crowdfunding, com rastreabilidade da cadeia, porque para a indústria médica que usa cannabis, a rastreabilidade desde o início do produto é extremamente importante. Então, poder rastrear isso, seja eu paciente, seja eu investidor, é importante. Então, tudo isso está vindo. Mas eu ia completar dizendo o seguinte, só para a gente entender, e quem assistiu o podcast depois entender junto com a gente, fazendo um pouquinho de futurologia aqui, só para a gente entender o quanto comunidades serão essenciais nesse mundo que está sendo construído e que está sendo acelerado. A gente tem um negócio, um acrônimozinho aí que está começando a entrar no vocabulário das pessoas, que são as DAOs, né? Ou seja, Decentralized Autonomous Organizations. Nada mais do que organizações autônomas descentralizadas, nada mais do seguinte. Bora montar uma empresa? Bora. Bora abrir um CNPJ? Não, esquece isso. Vamos montar uma comunidade, independente se são 5 pessoas ou se são 5 mil, de qualquer lugar do mundo. A gente escolhe uma plataforma, seja ela qual for, para se encontrar, e ali, de diferentes maneiras, utilizando tudo que uma empresa de CNPJ aberto teria, a gente consegue constituir uma empresa em que milhares de pessoas são sócias, votam e tudo mais, baseado no token ou não e tal, seja NFT ou um token mais monetário. Ou seja, cara, olha só a maluquice disso aqui, que é legal pra caramba como exercício, eu acho que tá muito cedo ainda, mas é legal pra caramba como exercício e pra gente olhar a que ponto vão chegar as comunidades. Cara, as comunidades terão o poder de criar empresas como comunidades. E serem empresas como comunidades. Ela não tem um board com 10 pessoas que tem que ter tal diploma, tem que ter... Não, cara, é uma comunidade de 10 pessoas ou de 10 mil pessoas. Ali, elas são donas daquela empresa que elas fundaram como comunidade. Então, cara, esse é o extremo pra gente entender pra onde nós estamos indo em termos de comunidade. Cara, eu, assim, como a parte não técnica, o que eu mais gosto da NFT, sendo bastante transparente, é que eu acho que é uma tecnologia, de certa forma, barata pro impacto que ela pode gerar. Perfeito. Para mim, eu acho que assim, é um caminho que eu indico por isso, sabe? Eu acho que ela tem um grande poder de transformação e não é algo que, putz, você já parte de um valor muito alto, sabe? Total. Completando, além de ser uma tecnologia relativamente barata já, para você poder utilizar e aplicar em algum modelo de negócio ou em alguma solução, ela permite imediatamente, independente se com especulação ou com mais solidez, ela permite monetizar imediatamente. Isso é muito legal. Né? Não necessariamente eu dou para as pessoas isso. Eu consigo vender, né? Ou eu consigo promover valor com trocas específicas. Então, isso é muito legal. Barato e que ela promove um movimento econômico, financeiro. Isso é legal pra caramba. Agora, voltando um pouco até para bancos digitais, Izzy, eu tava pensando aqui... Nossa, viajei, mas enfim. Assim que é bom. Cara, eu tava pensando assim, porque hoje, se eu perco minha carteira ou meu celular de um banco tradicional, a primeira coisa que eu faço é falar com o meu gerente para bloquear isso, enfim, me sentir seguro. Quando eu falo de um banco digital, cara, eu caio naquelas
responda 1 para isso, responda 2 para aquilo, certo. e não tenho contato humano para resolver o meu problema rápido. Tem um pouco dessa defasagem, você acha, na experiência com os bancos digitais, cara? Boa pergunta, André. Cara, eu nunca tinha pensado nisso, mas é que, pensando enquanto você perguntava, eu acho que a gente tem duas formas de olhar para isso. Eu entendo que sim, e eu tenho, sei lá, uns 10 bancos digitais. Obviamente eu não uso todos, mas eu uso pelo menos uns 3 ou 4. E eu confesso que me dá uma preguiça mental quando eu preciso resolver um problema. Então, bora ser sincero aqui já. Pronto na resposta. Eu falo, putz, eu vou ter que entrar no chat. Me dá uma preguiça. E assim, cara, sem que daí Me roubem, né? que daí agora não faz sentido fazer mexer. Então, sem falar o nome de instituições, algumas me dão mais preguiça, porque eu já sei que eu vou ter que ou esperar mais, ou vai dar mais trabalho. Ou o absurdo de eu mandar, né, começar uma interação no chat e falar, cara, a solução eu pensei, você precisa mandar um e-mail. Pô, mandar um e-mail tá de brincadeira, né? Então, mandar um e-mail tá de brincadeira. Mas eu acho que sim, tem um lado, então, de uma usabilidade que estávamos acostumados com papinha de neném, que passa, então, a ser realmente mais... Gera preguiça, gera complexidade, talvez as pessoas... ou de uma idade mais avançada, ou de uma dificuldade maior de lidar com tecnologia, com coisas digitais, sofre mais. Discutível. Mas eu acho que esse é um processo que as gerações vão acabando com ele. Né? Talvez eu tenha preguiça, mas um moleque de 15 anos não tenha, de 18, de 20. Sim. E aí eu tô falando aqui que eu sou tiozão, né? Mas sou mesmo. Então, esse é um ponto. Agora, por outro lado, eu tendo a perceber que a gente está querendo ter um pouco mais de autonomia. Porque, por outro lado, é o seguinte, eu precisar falar com um gerente ou ir numa agência também tá de brincadeira. Sim. Em 2022. Tanto que assim, cara, na pandemia... Aqui eu vou... Não vou estragar o banco, não. Vou só falar o que foi sem falar o nome. Mas na pandemia eu tive um problema no app de um banco tradicional. E a resposta foi, você precisa ir numa agência. Eu falei, pô, pra que eu preciso de um app, velho? Se quando dá pau, eu preciso ir numa agência pra resolver o problema do app. Não. Tá de brincadeira. Então eu acho que o outro lado tá na hora, e esse movimento é natural também, da gente ter um pouco mais de autonomia nas coisas que a gente usa do dia a dia, não necessariamente dependendo de uma pessoa ou de uma presença física. Então eu acho que tem os dois lados. Pra mim, particular, dando uma resposta então bem objetiva, eu acho que tem um balanço. E eu que talvez estou numa fase de transição, né? Eu sou da geração que transitou do analógico para o digital, não nasci nativo digital, eu fico nesse balanço. Às vezes eu tenho preguiça, às vezes eu agradeço demais porque eu uso bancos digitais e a solução está ali a 2, 3 cliques, e não num telefone, de falar com alguém e tal. Então, eu acho que é um balanço. Varia muito pela experiência em si, né, cara? Porque, por exemplo, tem coisa que às vezes eu falo, cara, quero comprar isso aqui rapidinho, me dá as opções de clique, comprei, beleza. Agora, cara, se você vai fazer um investimento num imóvel, não tem como você ser atendido por um Mas bot, eu acho assim, eu acho que a gente tá tendo um problema com os bancos digitais, que é o mesmo problema do ônibus espacial. Você sabia que o comprimento do ônibus espacial, sabe quem definiu a largura do ônibus espacial? Foi um engenheiro romano. O cara que definiu como que deveria ser a largura de uma estrada romana lá atrás, foi dessa largura de estrada que foram feitos os trens, para aproveitar a mesma distância, que já tinha material ali próximo e tal. A partir dessa largura de trem, era o trem que se usava para transportar as coisas do ônibus espacial. Então vamos usar a largura da bitola do trem. Ou seja, o cara lá atrás, 2000 anos, foi o cara que decidiu qual é que ser a largura do ônibus espacial. E os bancos digitais fazem a mesma coisa. Eles não se perguntam se algo é definido por experiência, está todo mundo acostumado com isso, ou se eu realmente preciso disso. Porque a maioria dos... Gente, a gente desenvolve apps, a gente vê a tecnologia. O app pode ser feito tailor-made, ele pode ser feito para mim. O app pode ser feito para o André. O app pode ter esse nível de customização. Só que os bancos digitais começaram com a premissa de que o app tem que ser porque senão todo mundo não vai saber usar. Tem que ser igual. Mas, cara, não.
O usuário é diferente. O usuário é diferente, os canais que o usuário prefere são outros. E como você disse, talvez para mim é um saco resolver esse problema, mas para o outro usuário não é. Ele prefere... Cara, eu só não ter que falar com uma pessoa, eu só simplesmente vou apertando o negócio lá e no final ele cancela a minha. Porque você já tentou cancelar uma linha telefônica, por exemplo? Cara. Então... Judite. Exato. Só quem já teve que lidar com a Judite sabe o desespero. Então, eu acho que esse que é o problema. Os bancos digitais sofrem desse problema de não se perguntar por que certos processos existem. Eles simplesmente levaram isso dos bancos analógicos para os bancos digitais e fazem. O que é um exemplo disso? A calculadora do Microsoft lá, a proximidade dos botões na tela da calculadora é a mesma de uma calculadora física. Sendo que tem crianças que nunca viram uma calculadora física. Por que aquela disposição de números daquele jeito é necessário? Não é. Por que não pode ser a mesma do teclado? Então, é esse tipo de processamento que eu acho que os bancos digitais precisam começar a se alertar. E parar de pensar que eu sou só um bancão, só que agora eu faço as coisas, transações digitais. Não, cara. Você está livre. Você não está preso mais a 4 paredes. Você não precisa ter mais X cadeiras. Você não precisa ter uma fila de 15 minutos. Você não precisa nada disso. Obviamente tem regulações. E tem que ser respeitada a regulação, mas, cara, repensa os seus processos, a maioria deles não são necessários. E por trás disso que você falou, tem uma lógica para completar que também esses bancos, poxa, mas os bancos estão aí há 10 anos, né, os grandes digitais, tudo bem, mas é uma lógica evolutiva, inclusive de usabilidade, para entender o que funciona melhor. Talvez... Depois de muitos testes, mesmo sendo uma coisa para mim muito contraintuitiva no digital, talvez eles entenderam que para resolver aquele problema que eu achei um absurdo ter que mandar um e-mail, foi a melhor forma que eles encontraram numa relação entre usabilidade, mas também segurança. Sim. Talvez, sabe? Então tem um processo de aprendizagem, talvez os próprios algoritmos, então o algoritmo, para o algoritmo da Amazon hoje sugerir livro, talvez é uma coisa fácil, mas a Amazon passou 20 anos desenvolvendo esse algoritmo, né? E o Nubank tem 10 anos, então, enfim, uma série de coisas que talvez daqui 10 anos sejam bem diferentes, seja porque revisaram o processo, porque melhorou a inteligência artificial, porque testaram um monte de coisa, porque a geração de daqui 10 anos já é muito mais digital, então não quer nem saber mesmo de algumas coisas que hoje a gente ainda acha que faz sentido e por aí vai. Eu fico surpreso bastante com os aplicativos quando eu vejo o extrato no formato do mesmo extrato que você imprimia na maquininha. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Qual é a necessidade daquilo? Então, por exemplo, por que o meu extrato... e aí eu tenho filtros ali no meu extrato para saber os valores. Por que eu não posso simplesmente buscar um comprovante de pagamento? Você já tentou achar um comprovante de pagamento na maioria dos extratos bancários de um banco digital? É um inferno. Cara, só deveria ter uma busca. Cara, imposto de renda. Exato. Então, assim, literalmente, as pessoas se esquecem da economia do complemento. Se eu pego uma camisa branca e eu tento te vender outra camisa branca, você fala, não, já tem essa camisa branca, por que eu vou comprar outra camisa branca? A não ser que você seja um minimalista. Mas agora, se eu te vendo, se é fã de uma banda, e eu vou lá e coloco um desenho do CD se é fã do YouTube, se eu boto na capa, a primeira capa do disco deles, e depois outra camisa branca, eu boto outra capa, você compraria as duas? Porque elas são complementares. Olha, eu sou fã do YouTube, eu tenho todas as camisas de todos os discos. E é essa economia de complementaridade que os caras não percebem. Eu gasto um pouquinho mais incrementando o valor do produto, colocando uma tinta impressa, alguma coisa, e agora, o cara que não queria aquela coisa, passa a querer porque ela é complementar. Eu vendo mais. E os bancos não pensam assim. Eu fico muito bobo, por exemplo. Cara, eu tô lá, acabei de receber meu salário, o banco vai lá me dar notificação assim, você quer pegar um empréstimo? Falei, cara, é justamente a época do ano que eu não quero. No começo do mês, eu tô com meu dinheiro ali. Pra que eu vou receber essa notificação? Pelo menos me manda ela no final do mês, que meu salário tá acabando. E, cara, eles sabem quando meu salário cai. E não tô dizendo nem simplesmente por uma questão de LGPD, ou a questão, tipo, do Open Bank e outras coisas mais. O banco sabe várias coisas e ele pode usar esse conhecimento do dado que ele tem para fazer uma melhor gestão e uma melhor venda. Cara, recebe milhas de voo no cartão, mas o cara tem medo de voar, o máximo que ele pode fazer é vender essas milhas. Então, essa lógica que eu percebo que os bancos não percebem. Venda a solução que é complementar e você vai ganhar muito mais dinheiro sem aumentar muito o esforço. Eu fico bobo de não ver os bancos digitais fazendo isso. Você pode listar várias soluções que eles poderiam colocar no aplicativo deles agora, que eles iam agregar muito valor, mas eles esperam fazer as coisas de um formato especificamente achando que
a minha forma de pegar crédito no banco vai ser igual a do meu pai e a do meu filho vai ser igual. Não, cara. Meu pai pegava dinheiro de um jeito, por razões específicas, eu pego de outras. E o meu filho provavelmente não vai pegar dinheiro para comprar imóvel. É quase certo que ele não vai comprar. Então, tipo assim, e aí o banco está fazendo toda essa estruturação em cima do mercado imobiliário. Então, é esse tipo de pergunta que a gente tem que fazer antes que a gente seja pego de surpresa. Total, é isso aí. Sensacional. Cara. E eu, assim, só completando o business que você criou aí de camiseta do YouTube, aí se além da capa do primeiro disco, essa camiseta viesse acompanhada de um NFT, que tivesse a capa do disco, valorizava ainda mais, é isso aí. Exatamente. Eu tinha certeza que você ia puxar pra esse lado, cara, eu tinha certeza. Cara, eu, assim, queria fazer mais um apontamento aqui, um pouco polêmico, né, de uma conversa que a gente tava tendo antes de a gente começar aqui o podcast, sobre esses bettings da vida, né, as apostas que quem pegou o começo dos anos 2000, né, que foi banido, né, cassino, bingo, esse tipo de coisa. E agora isso, de certa forma, voltou digitalmente, né? Enfim, não estou falando nada de legislação, mas não deixa de ser um jogo de aposta ali, digital. O cripto e NFTs poderiam possibilitar a volta do gambling? O que vocês acham? Vamos lá. Eu acho que não só voltar, eu sei que a gente quer falar de voltar, e aí inclusive falar especificamente de Brasil, mas eu acho que não só voltar, como mudar um pouco essa indústria, né? Então, mudar do ponto de vista de que a gente agora pode ter um ambiente digital muito mais imersivo, se a gente colocar a camada do metaverso nisso. A gente pode ter um ambiente com muitas possibilidades em termos de ativos que podem ser utilizados. E aí, isso leva então ao que a gente quer... Então assim, eu acho que vai... Só para fechar esse ponto. Então, assim, eu acho que vai, inclusive, mexer bastante no mercado de cassino online, ou de apostas online, globalmente falando, os criptoativos. Inclusive, com a possibilidade do que eu falei agora há pouco. Daqui a pouco a gente vê vários cassinos como DAOs, a gente vê vários cassinos digitais contratando pessoas de vários lugares do mundo para trabalhar neles. Isso está acontecendo agora. E aí as pessoas são contratadas, dependendo de onde elas estão, elas recebem criptoativos, né? Enfim. Mas uma coisa que a gente estava falando aqui e que talvez possa mexer no cenário nacional é a questão da segurança e da rastreabilidade. Para então a gente evitar, ou pelo menos diminuir muito a questão de lavagem de dinheiro, né? Você estava falando isso agora há pouco, eu vou deixar você falar mais sobre isso, sobre... Obviamente, um dos principais lobbies contra a indústria de apostas no Brasil era justamente o fato da dificuldade de rastrear isso e automaticamente de você poder fiscalmente ter ganho sobre isso, né? O Estado, o governo. Então isso agora vai ficar muito mais fácil, vai ficar muito mais acessível. Vou passar para ele falar sobre isso, que eu gostei da linha de raciocínio, e aí depois eu vou completar com uma outra coisa que cara, eu acho, e aí eu vou deixar para fechar com isso, essa parte de cassinos e rastreabilidade, eu acho que a gente vai ter, os governos vão entender daqui a pouco, assim, de forma mais profunda, ou já entenderam e aí estão tentando ver como é que vão lidar com isso. Vai existir, e eu acho que essa é a grande beleza das finanças descentralizadas. Eu acho que o governo vai conseguir chegar do ponto de vista tanto de visibilidade quanto de me dar isso aqui, até uma camada. Na sequência eu falo, de uma camada para lá o governo não vai conseguir de forma alguma. Então eles vão precisar banir, polêmica, ou eles vão precisar entender como lidar nesse novo mundo. A gente fala disso na sequência. Mas eu quero ver a tua opinião aí sobre questão fiscal. Então, um dos grandes argumentos, como vocês disseram aí, é a parte da evasão de divisas, né? Ou sonegar o imposto, ou essa coisa que o jogo permitia, né, naquela época. E esse foi um dos grandes motivadores. Obviamente, teve um discurso muito grande do pai de família, que perde tudo no jogo. Então vício em si. Do vício em si. Deixa eu só fazer um parênteses nisso, cara, porque, de novo, a gente tá passando por um assunto que bate num ponto que eu queria ter levantado lá atrás, e eu acho que é muito importante agora. Tanto o que a gente falou lá atrás aqui no nosso bate-papo da questão de criptoativos ser utilizado no mercado negro, ter surgido com essa áurea meio, isso aí é coisa de gente que está fazendo coisa errada, quanto esse ponto agora de evasão e tudo mais. Cara, minha percepção tem lá um pouco de verdade, porque lá atrás, e ainda hoje,
Obviamente, usa-se muito criptoativos para fazer lavagem de dinheiro, para financiar terrorismo, mas só quero deixar a polêmica aqui dizendo o seguinte: a HSBC é um dos bancos que já foi multado inúmeras vezes por facilitar o crime organizado e lavagem de dinheiro em âmbito global, inclusive de organizações terroristas. Isso não é teoria da conspiração, isso é um fato. Então, assim, cara, a lavagem de dinheiro também acontece no sistema financeiro tradicional em escala cavalar. Então, não é isso que eu acho que essa foi uma primeira tentativa de falácia ou de narrativa dos governos para tentar manter as pessoas longe disso por um tempo. Vai lá. O pessoal geralmente fazia um cavalo de batalha do lado emocional, né? Que é o pai de família, o vício e tal, que são problemas reais, a gente não está descartando isso aqui. Mas ele não é o problema maior do jogo. Não, o verdadeiro propósito. Não é a razão principal pelo qual os governos banem o jogo. Os governos geralmente banem o jogo por causa de sonegação. Esse é o motivo principal. Porque isso é o que impacta maior. Os vícios, a gente tem os vícios na bebida. Então, esse não é o grande problema para o Estado. E aí, o que acontece? Quando se tem a premissa de que com o dinheiro você pode ter rastreabilidade, com a criptomoeda você tem rastreabilidade, porque a gente viu aquelas pessoas que fizeram um golpe numa criptomoeda, e mesmo que levou meses, até anos, encontraram os caras. Ou seja, a rastreabilidade com criptoativos é possível sim, por design. Obviamente vai ter moedas que vão facilitar ou não e tal, mas é possível sim. Então, escolhendo uma moeda que permite essa rastreabilidade e colocando isso dentro do cenário dos cassinos e dos jogos, você tem pela primeira vez a segurança de que um jogo de azar não vai ter literalmente uma evasão de divisa, uma sonegação, alguma coisa do tipo que abre aspas, o mercado negro se alimenta, ou qualquer outro interesse escuso aí, que a gente sabe. Então, esse é o primeiro ponto que tem. Então, nessa perspectiva, e sabemos que o Estado é ardente por fonte de renda, o mercado do jogo vai ser uma fonte de renda. Então, a legalização seria possível. Não estou dizendo, não sei dizer se isso é bom para a sociedade, eu tenho minhas convicções, mas o ponto é, a partir do momento que a gente consegue ter rastreabilidade, a gente consegue ter propriedade, a gente consegue ter modelos de negócio que antigamente não eram possíveis, passam a ser possíveis. E aí o jogo é só um desses. E a gente se esqueceu desses aspectos. Porque tem vários outros mercados que estão enterrados, que podem virar zumbis, aí, que podem ressuscitar, simplesmente porque agora a gente tem essa tecnologia que pode fazer isso. E eu acredito que isso pode impactar muitas lógicas. Então, por exemplo, o que a gente tem hoje em Vegas, a gente poderia ter em regiões pobres em alguns lugares. Por que não? Já que agora a gente tem tecnologia para isso. Então, de novo, tem questões morais, não estou discutindo isso, estou falando só sobre tecnologia e dinheiro. Agora as coisas mudam e eu acho que é isso que as pessoas têm que estar atentas. Novos mercados podem surgir ou outros mercados velhos podem ressuscitar por causa dessa nova tecnologia. Legal demais. E aí o que eu ia somar, então, é o seguinte. Cara, eu sei que a gente às vezes julga, né, o Estado. Quando eu digo Estado, eu quero dizer o governo, assim, de forma mais ampla. Às vezes a gente julga o Estado como pouco eficiente, às vezes até burro. Eu acho que o Estado, ele sim sabe se articular muito bem quando ele precisa entender uma coisa para poder trazer aquilo a seu favor. Então, quando a gente vê, por exemplo, nas últimas entrevistas e até nas apresentações do Real Digital, o Roberto Campos Neto falando de cripto, cara, é legal. Pô, o cara entende muito mesmo, não só da parte conceitual, monetária, macroeconômica, mas ele entende da tecnologia, entende... Eu, inclusive, acho que o projeto de CBDC brasileiro, cara, se não for o melhor, é um dos melhores que estão sendo feitos. Cara, tem algumas sacadas muito legais ali, tem coisas ruins ali pra caramba também, mas os governos vão precisar se acostumar com uma ideia que nos últimos, sei lá, 200, 300 anos, talvez em alguns países que têm moeda estável há mais tempo, vão precisar acostumar com uma ideia que eles tentaram fugir de todas as formas ao criarem justamente as moedas estatais, que é a concorrência e o livre mercado entre moedas. Isso é uma coisa que os governos não estavam acostumados. O real não compete com ninguém, né? O real é soberano. Cara, os governos vão ter que entender que agora o real compete com o Bitcoin, o real compete com o Ether, e ao competir com moedas que são completamente diferentes por design, por incentivo e por escassez, cara, existe uma batalha interessante aí que precisa ser pensado, né? Porque se você entender, vou fazer só esse comparativo, se você entender a lógica do Bitcoin, por nenhum motivo nunca mais você ia querer uma moeda estatal. E eu não estou dizendo que alguém precisa fazer isso, tá? Mas
quando você entende o design e você entende a lógica econômica do Bitcoin, você fala, cara, eu não quero outra coisa, a não ser que isso aqui não dê certo, naufrague, mas eu quero só isso aqui. Tanto que, né, os maximalistas do Bitcoin, cara, não querem mais nada, só querem Bitcoin. Então, essa é uma lógica legal. Ó. Os governos, então agora, os bancos centrais vão ter que competir com outras moedas que não pertencem a um estado que ele pode ligar, que ele pode dar uma desajustada na balança econômica, que ele pode comprar mais ou menos daquela moeda e colocar na tesouraria para poder influenciar aquela moeda, que ele pode imprimir mais ou menos a própria moeda para... Cara, não é mais uma briga entre moedas estatais. Então agora eu preciso brigar de uma outra forma com essas moedas. Não acho que os governos vão brigar, não acho hoje, daqui 10 anos, ou se a gente tiver uma guerra mundial que mudar tudo aí, quem sabe como é que o mundo vai renascer. Mas se isso não acontecer, se não for apocalíptico... eu não acho que os governos vão banir, assim, todos eles. Então os governos vão ter que aprender a lidar com isso. E ao aprender a lidar com isso, vão ter que aprender a lidar, inclusive, com uma outra coisa, além dessa competição, que cara, eu vou até uma camada agora. Eu consigo ver os ativos do Easy-Elson que não estão no sistema tradicional, eu consigo ver até uma camada. Então eu consigo ver, sei lá, moeda fiduciária virando cripto. Mas depois que ela vira cripto, e aí o Easy-Elson, ou no P2P, né, no peer-to-peer, ou nas corretoras centralizadas, começa a fazer outras movimentações, eu não vou ter visibilidade disso, ou eu vou rastrear isso de forma diferente, talvez alguma coisa eu nem rastrei, mas, cara, eu continuo com a mesma premissa fiscal. Então, tudo bem se eu não vi, mas o Easy-Elson tem ou não que voltar aqui e declarar que ganhou ou não ganhou. Então, eu acho que os governos vão ter que se adaptar, vão ter que entender essa nova lógica, já estão começando, vão ter que entender, inclusive, como tributar isso e como enxerga aquilo que vai tributar. Tudo isso é um exercício interessante de evolução e que eu acho que os governos vão fazer. Talvez de um lado os governos percam um pouco com isso, mas olha só, do outro lado, talvez os governos agora possam aprovar uma indústria bilionária que vai gerar dividendos, né, enormes para o governo e que ele consegue ver 100%. Então, de um lado perde um pouco, do outro lado ganha muito e assim vai. Eu acho que o Estado ele vai ter que aprender essas coisas mesmo, ele vai ter que aprender a lidar com outras formas de concorrência e eu acredito também que ele pode se tornar muito mais inteligente em vários aspectos. Uhum. Assim, por exemplo, não estou dizendo que isso é o melhor para a sociedade, mas hoje a gente já tem uma tecnologia capaz de substituir o poder legislativo, que o poder que cria leis. A gente tem a possibilidade agora de cada um de nós votar em qual lei que a gente quer ou não. A gente tem tecnologia para isso. E ter tecnologia ao ponto de saber que eu votei naquela lei e eu garanti a certeza de que eu votei nela. A gente tem. Não sei se é o melhor. Não sei se a população inteira decidindo isso é o melhor. Talvez comunidades decidindo em suas localidades seja algo mais interessante. Mas o ponto é, tecnologias permitem mudanças que as leis hoje acabam sendo obsoletas para aquelas mudanças que vão surgir. E um fato é que elas podem mudar as formas como os estados interagem. E, inclusive, ter várias formas de o Estado ser muito mais eficiente, ser muito mais remunerado, inclusive até fazer um smart contract de reeleição automática. Uhum. Se aquele político atendeu todos os pré-requisitos daquela comunidade que votou lá, o cara falou assim, se atendeu esse quesito XXX aí, já está eleito, meu voto já é seu automático. Então, a gente pode ter dispositivos e mecanismos que podem tornar o nosso Estado muito mais inteligente e muito mais direcionado. Agora, tem que ter muita vontade política para fazer essas movimentações. A Austrália, por exemplo, criou um CNPJ, vamos dizer assim, obviamente são meios fiscais diferentes, para poder ser processada pelas empresas em cortes privadas, para que simplesmente pela lógica de que, como é que eu, que sou dono da justiça, vou ser processado por alguém que está ali submetido à minha justiça que eu criei. Então, a gente tem que ter uma câmara de arbitragem, um terceiro, que para poder fazer uma disparidade. E mas porque a Austrália é boazinha? Não, é porque ela sabe que dando essa eficiência, essa transparência, ela atrai muito mais possibilidades. Incentivo, sem dúvidas. Sem dúvidas. Só que aí é vontade política. E aí você falou um negócio agora, cara, que eu vou falar uma maluquice aqui, que talvez não aconteça nunca, ou talvez se acontecer vai ser daqui 50, 100, 200 anos, numa sociedade que a gente passa... Black Mirror. Exato, é isso, cara. Momento Black Mirror, sensacional. Que é o seguinte, cara, na esteira disso que você tá falando, e que a gente falou agora há pouco, de a gente começar a ver experimentos de empresas centralizadas, cara, por que não, daqui a algum tempo, a gente ter países DAOs, ou até você morar numa geografia, mas na verdade pertencer fiscalmente a outra,
E você está consumindo a energia privada de uma empresa e não de um país. Enfim, cara, eu acho que as possibilidades que blockchain, porque tem segurança, porque tem rastreabilidade, porque tem transparência e porque eu registro uma informação lá e ela, cara, está protegida e hackeável e tudo mais. Smart contracts, que pode automatizar uma série de coisas, inclusive destravando ou acesso, nesse caso, seria um acesso para ser presidente, ou destravando dinheiro, né? Ou destravando propriedade de algo. Então, a hora que você começa a juntar isso, a gente pode realmente, daqui a alguns anos, cara, ter o que pra gente hoje é uma maluquice. Um país totalmente descentralizado, onde as pessoas votam através de smart contracts, onde a moeda desse país é uma ou são várias criptos, onde todos os serviços são descentralizados e as pessoas pagam por aquilo que consomem automaticamente, já smart contracts pagando tudo isso, a geladeira paga energia, já faz a compra do mercado, cara. Por isso que eu falei, momento Black Mirror, maluquice. Mas é isso, são essas possibilidades que mesmo 100 anos antes, talvez dessas maluquices, a gente já consegue enxergar só porque a gente está olhando para a tecnologia, o que já dá para fazer com ela. Existe, né? Existe, né? Até então, mesmo que víssemos essa maluquice, não conseguiríamos implementá-las. Agora a gente consegue, porque essas tecnologias nos permitem fazer isso. Exato. Senhores, muito bom o papo, mas eu gostaria de já encaminhar para as nossas considerações finais, depois de tudo que foi dito aqui. O que vocês queriam deixar de recado para a nossa audiência, enfim? Eu acho que só agradecer o Izzy aí, o papo foi muito, muito bom. Acho que vários insights, várias trocas aqui, eu gostei bastante da conversa. E, assim, agradecer muito, muito, muito. Boa. Massa. Agradecer demais pelo convite. Que bom que deu certo, né? Boa! A gente tentou as últimas semanas aí casar a agenda e teve uma coisa daqui e dali. Por último, meu irmão, internado. Tá internado ainda, mas já tá bem melhor. Que bom. Mas, além de agradecer, eu queria fazer esse destaque. Eu acho que duas coisas. Primeiro, esse é um momento muito importante de o que eu chamo de evangelização. Então, esse é o momento que, sempre que algo muito grande está começando, a gente precisa de pessoas que entenderam já o início e querem replicar esse conhecimento para ele chegar rápido nas pessoas. Por que isso é importante? Eu acredito, e eu tenho lido isso já em alguns artigos e tal, eu acredito que a gente, em Web3, a gente vai ter de novo uma corrida ao ouro, igual a gente teve no início das startups. Então, toda corrida ao ouro, ela destrava a possibilidade de uma mudança de posição no jogo. Seja para uma pessoa, seja para uma empresa, seja para um país, para uma nação. E eu acho que existe uma possibilidade muito legal para o Brasil. Eu acho que a gente está muito bem em termos de Web3 para competir globalmente. Então, eu acho que existe uma possibilidade de, em 20 anos, se a gente conseguir acelerar esse processo, e acelerar esse processo são os empreendedores, são os desenvolvedores, mas também são as pessoas entenderem e começarem a usar isso da forma correta. Eu acho que existe uma grande oportunidade do Brasil se posicionar nesse mundo de Web3 e, quem sabe, sair na frente, igual Singapura, igual Coreia do Sul, saíram nos últimos 30, 40 anos aí, acelerando digitalmente. Então, eu acho que esse é o momento de replicar conhecimento, falar sobre Web3, falar sobre blockchain, falar sobre criptoeconomia, fazer as pessoas entenderem o que isso vai trazer de legal para a vida delas, o que isso vai mudar na vida delas. Do trabalhador ali do dia a dia até a grande mente empreendedora. E a segunda coisa que eu quero destacar é que nessa lógica da gente poder evangelizar, a gente poder criar e a gente poder compartilhar com as pessoas nesse processo educacional, que eu entendo que os próximos 5, 7, 10 anos vão ser bastante educacionais, e aí vai vir na conversão, a gente se juntar e espalhar o conteúdo correto. Porque assim como tudo, existe já uma infinidade de conteúdos, principalmente sobre criptoeconomia e Web3 na internet. A grande maioria é lixo. A grande maioria é querendo vender produto ruim, criptomoeda ruim, é falar de pirâmide disfarçada de projeto. Então, eu entendo que esse é um trabalho muito importante que vocês, né, aqui com o podcast, com a companhia, com a Certsys, que são da área de tecnologia, eu acho que esse é um grande trabalho que a gente pode e tem que fazer para, quem sabe, daqui 20 anos a gente olhar para trás e falar, cara, o Brasil virou uma potência, né, em tecnologia, em Web3, porque a gente se engajou lá no início, criou uma grande comunidade, as comunidades levou isso para as pessoas passaram a usar. Grande parte da explosão chinesa de potência veio porque as pessoas fizeram um salto de 50 anos em 5 na China, em termos de tecnologia, principalmente financeiras, né? A gente sabe disso, mesmo tendo ido da China. Então eu acho que
tá aí essa possibilidade da gente fazer esse salto. O Brasil é grande, é potente, tem muita riqueza. Tá aí a possibilidade, eu acho que cabe a gente que entrou no início de Web3 acelerar esse processo. Show de bola. Bom, queria, Ader, mais uma vez te agradecer aí pela sua presença. Cara, obrigado. A cada participação sua vem na minha cabeça o tamanho da biblioteca que você deve ter em casa, porque você vai puxando alguns livros, fazendo algumas referências, então obrigado mais uma vez, cara. Easy, tardou, mas saiu, conseguimos esse encontro, deu tudo certo, cara, e mais uma vez, muito obrigado, não só pelo seu conhecimento, mas pelo cara gente boa que você é, desse papo gostoso e leve que você traz aqui pra nossa mesa, né? Então é isso, pessoal, agradeço também a presença de vocês aí com a gente, espero que, como o Easy disse, a gente tenha conseguido espalhar bom conteúdo pra vocês aí de casa. Valeu, esse foi mais um episódio do Tech Faz Sentido. Tchau, tchau.